Ora, o que temos aqui? Se não é o papo furado. Fala aí, bruxões, beleza? Eita, o chapeuzinho aqui deu até uma ladeada aqui, hein? Vocês estão ótimos, bem, maravilhosos, cheirosos, lindos? Eu estou ótimo, obrigado por perguntar de volta. E o que tá no ar? O papo furado, meu irmão. É o papo furado, rapaz. É o papo furado, meu irmão. O papo furado é aquele quadro que você manda sua pergunta de Harry Potter, de Mundo Bruxo, e eu respondo aqui, ó. Ó o cachorro do vizinho, ó. Lembrando que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado por apenas R$ 6,99 por mês e ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, vão mudando gradativamente de acordo com o tempo que você é membro, emojis exclusivos para você usar aqui no chat do canal, dos vídeos, das lives, de onde você quiser, e também alguns conteúdinhos exclusivos que eu posto de vez em quando aqui. Não esquece de se inscrever no Caldeirão Furado se você estiver chegando agora, deixa de ser trouxa, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião. Depois, ao longo deste episódio, nós vamos para a primeira pergunta, que é da Silvinha Rojas, ou Silvinha Arrojas. Silvinha Rojas. O quadro do gabinete do primeiro-ministro trouxa é Ulick Gemp. É exatamente ele, Ulick Gemp, o primeiro-ministro da magia. Aquele quadro do Ulick Gemp no gabinete do primeiro-ministro trouxa avisa quando o ministro da magia tá indo até lá, pro cara não assustar. A próxima pergunta é do Sol underline harmônico underline amarelo. Se os pais do Harry eram bruxos, por que ele é considerado mestiço? A Lilian era bruxa, afinal. Olha, lembrando que os termos mestiço, puro sangue, nascido trouxa são puramente políticos e sociais. O Harry era considerado mestiço porque a Lilian era nascida trouxa. Exatamente, os avós do Harry, por parte de mãe, eram trouxas. Então a mãe dele vem de uma família trouxa, o pai vem de uma família bruxa. Então ele é mestiço, entendeu? Não tem a ver que a Lilian não era bruxa, nem nada do tipo. Isso é só denominação político-social. Próxima pergunta é da underline Ana.3 underline. Quando alguém usa poção polissuco, qual o nome fica no mapa do Maroto? De verdade ou da pessoa? Não leu Harry Potter e o Cálice de Fogo. O nome verdadeiro fica. Tanto que lá em Cálice de Fogo, quando o Harry vê o nome do Bartol Crouch, não aparece a distinção, né? No caso, pais e filhos que têm o mesmo nome, aparece só o mesmo nome. Não aparece Júnior nem nada do tipo. Então, o Harry até achou que era o Bartol Crouch Sr. que tava lá na sala do Snape, em Cálice de Fogo. Mas, na verdade, era o Bartol Crouch Jr. disfarçado de Moody, roubando do estoque pra fazer poção polissuco. A próxima pergunta é da Estrelinha Underline 2009. Olá, Caco, tudo bem? Tudo ótimo. E você, Estrelinha Underline 2009. O que teria acontecido se a Merope não tivesse morrido? Então, se a Merope não tivesse morrido, o Dumbledore até diz, né, que se a mãe do Dumbledore tivesse ficado viva, tivesse criado ele, talvez as coisas teriam sido diferentes. Ele dá a entender isso, né? Então, assim, se ela tivesse ficado viva, se bem que do jeito que decorreu a história ali, ela era uma pessoa que tava sem condição nenhuma de vida, miserável, sabe? Eu não sei o que teria acontecido. De verdade, não dá pra saber o que teria acontecido. Só dá pra imaginar, assim. Mas o Tom Riddle teria, de qualquer forma, uma infância bem miserável. Assim, pior do que a que ele teve no orfanato, talvez. A próxima pergunta é do João underline Veludo underline Bragança. Caco, como existem vários mantos da invisibilidade, não é uma relíquia da morte? Beijo de Portugal. Um beijão pra Portugal. Inclusive, meu irmão mais velho mora aí em Portugal, sabia? É verdade, eu tenho um irmão que mora aí, vive aí há mais de 4 anos. O meu sobrinho, inclusive, é português, nasceu aí. Então, um beijo pra Portugal. Existem várias capas de invisibilidade, de fato, mas a capa de invisibilidade que é considerada a relíquia da morte é a capa que não rasga, não envelhece, ela não fica opaca com o passar do tempo. As capas feitas com pelo de semi-inviso ou algum tecido com feitiço de desilusão, normalmente elas, com o tempo, elas ficam ruins, elas rasgam, a invisibilidade não fica tão invisível assim, fica uma coisa meio opaca, dá pra ver que tem alguém ali, sabe? Então essa é a diferença. Próxima pergunta é do Igor underline VRCS. Caco, um ser que pode fazer magia como os elfos domésticos, podem se tornar animagos ou só bruxos? Igão, eu acho que só bruxo, porque é um tipo de transformação muito específica. Embora a anatomia possa ser parecida, né, porque um elfo é um humanoide, tem coração, tem ali provavelmente os mesmos órgãos que um ser humano, provavelmente não dá certo não, beleza? Provavelmente a poção, todo o processo de se tornar um animago funciona só para seres humanos, para bruxos no caso. Próxima pergunta é da Samantha Combs. Erpo, o sujo, foi o inventor das Horcruxes. Como ele morreu? Aí essa é uma pergunta que eu vou ficar devendo a resposta, bruxona. Realmente, Erpo Sujo foi o criador da primeira Horcrux, mas eu não sei como ele morreu. Talvez ele mesmo tenha destruído a própria Horcrux e morreu porque tava cansado de viver? Não
sei. Talvez alguém destruiu a Horcrux de Erpo o Sujo e ele acabou morrendo? Ou talvez Erpo o Sujo criou a Horcrux e... não, é só essas duas opções mesmo que eu tenho. Ou ele criou e ele mesmo destruiu, ou alguém destruiu, mas ninguém sabe como ele morreu. Mas que ele morreu, ele morreu. A próxima pergunta é da Gá Bernardes. Quem foi o traidor na Guerra dos Sete Potters? Foi Severo Snape. Não foi bem traidor, né? Ele teve que entregar a data certa, exatamente como iria acontecer, para que o Voldemort continuasse confiando nele. Então, o retrato do Dumbledore, né, garantiu que o Snape tivesse lá na batalha, tanto que o Snape tá ali mais ajudando do que qualquer outra coisa. Tanto que ele acerta o feitiço Sectum Sempra na orelha do Jorge sem querer, porque ele ia acertar um outro Comensal da Morte e aí acaba pegando no Jorge. E aí o Jorge fica sem a orelha. Beleza? A próxima pergunta é do Alt_do_Baggio. Relíquias da Morte, parte 1, fala do silabário de Spellman. Em O Mundo Sombrio de Sabrina, a família é Spellman. Qual a relação? Então, a Sabrina Spellman, a personagem, ela apareceu pela primeira vez em 1962, né? Da Art Comics e tal. Então, pode ser que tenha uma inspiração aí no nome, Spellman. E também Spellman é um trocadilho, uma espécie de uma palavra que tem um duplo sentido, porque a origem da palavra em inglês vem de speller, que é ortógrafo, que é alguém que soletra palavras de forma prática, de forma correta. Então, Spellman, spell é feitiço, pode ser alguém que pratica feitiços. Então, tem esse duplo sentido aí. E também pode ser, sim, uma origem, uma homenagem a Sabrina Spellman, né? Que é uma feiticeira e uma bruxa que vem aí lá de 1962. Muito legal sua pergunta, muito interessante. A próxima pergunta é do Carlos_Xavier. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você, mano? Se o Voldemort sabia voar, por que ele fez um barco na caverna da Horcrux do medalhão? Então, cara, na verdade, o Voldemort fez o barco e tudo ali pela proteção da Horcrux, né? E também porque ele colocou vários encantamentos ali na caverna e provavelmente um desses encantamentos impedia a pessoa de chegar direto ali do outro lado, inclusive ele, né? Por que não? Porque pra ele fazer isso, ele teria que desfazer todos os feitiços e voar até lá, assim como o Dumbledore, porque o Dumbledore, na hora de quando eles entram em Hogwarts voando de vassoura, né? Lá em Enigma do Príncipe, no livro, ele desfaz os feitiços pra eles poderem passar pela proteção. Então, ou seja, mesmo o autor do feitiço, ele não consegue anular o feitiço, né? Ele não consegue simplesmente ignorar o feitiço. Então, por isso ele colocou o barco ali, porque era mais uma medida de proteção. E a nossa última pergunta é do Thiago Soldatelli. Magia hereditária ou ela desperta em alguém que não tem família mágica? Por exemplo, a força em Star Wars. Inclusive, que a força esteja com você, meu bruxo. Cara, não, a magia é totalmente hereditária, tá? Não existe surgir magia do nada. Não se sabe precisamente a origem da magia, mas eu acredito que ela tenha surgido no início dos tempos, assim como tudo. Os seres com a magia surgiram desde o início junto com os seres humanos sem magia. É assim, eu acredito nisso. Sim, já foi especificado que a magia é hereditária, que toda pessoa que é bruxa e não vem de uma família bruxa, ela tem pelo menos algum ancestral bruxo. Ela tem que ter, beleza? Não existe bruxo do nada. Não nasce bruxo do nada. Beleza, meus bruxos? Essa foi a última pergunta desse episódio do Papo Furado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo. É muito importante seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Se você gostou desse vídeo, se tinha alguma dúvida sua aqui, compartilha ele, ajuda a gente aí no YouTube, beleza? Nessa caminhada. Eu espero que vocês tenham curtido mesmo do fundo do coração. Eu faço com muito carinho, então eu espero que vocês também recebam com esse carinho. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.